Quando alguém me pergunta qual a principal competência ou habilidade de um líder, eu geralmente respondo que existem controvérsias, mas que seguramente a primeira virtude a ser desenvolvida é a coragem. Nós não conseguimos ser líderes, não conseguimos exercitar a liderança sem coragem. Quem é covarde não lidera de jeito nenhum. Quem não valoriza a bravura não tem e não se dá a oportunidade de liderar. Aliás, corre léguas de situações que têm a ver com a liderança. E por quê? Porque a liderança está envolta, geralmente, a situações de risco. Quando você se vê com risco de fracassar, risco de não ser quem você gostaria que você fosse, risco de passar uma vergonha pública, quando você se vê diante do medo, o medo te assombra, naquele momento você precisa liderar. E, consequentemente, para isso, é necessário, antes de qualquer coisa, de muita coragem. Esse tema ele tem sido abordado numa série de obras. Uma delas, que eu até recomendo a leitura, é essa aqui, A Coragem para Liderar, da Brené Brown. Uma obra muito marcante e que toca em pontos nevrálgicos dessa questão. Em especial, no momento do livro, ela fala a respeito das 4 habilidades críticas em termos do assunto coragem, para saber se realmente somos corajosos ou não no exercício da liderança. Essas 4 habilidades críticas são muito interessantes porque têm a ver realmente com a nossa rotina e nos traz oportunidades imensas de reflexão. Por exemplo, a primeira habilidade crítica, a Brené fala que é encararmos a nossa vulnerabilidade. Nós não temos medo de conhecermos nossos pontos fracos, nossas limitações. Tem líderes que, diante da vulnerabilidade, eles deixam de liderar. Por exemplo, eu tenho dificuldade com gente, eu tenho dificuldade de lidar com conflitos, ou eu tenho dificuldade de tomar decisões sob pressão, não quero isso mais para mim. Essa pessoa não está querendo encarar a vulnerabilidade, seguir em frente apesar dela, entender que é um ser imperfeito. Você precisa ter a coragem de aceitar pontos que são falhos, lacunas, dificuldades que você tem. Aliás, todos nós temos. Uma segunda habilidade crítica é viver de acordo com os valores. Tem gente que tem um discurso desconectado com a sua vida prática. E ela diz o seguinte, olha, uma coisa é ser honesto quando todo mundo está vendo que você é honesto. Outra coisa é ser honesto quando ninguém está vendo. E você ainda assim escolhe viver de acordo com os seus valores. Literalmente, fazer com que o áudio e o vídeo estejam conectados, né? Sem nenhum tipo de delay. Porque tem muita gente que expressa de uma maneira e vive de outra muito diferente. Temos de ser corajosos para seguir de acordo com os nossos valores. Uma terceira habilidade importante é desafiar a confiança dos outros. E o que significa isso? Imagina uma situação em que você precisa dar um feedback para uma pessoa e você não tem certeza se essa pessoa vai se agradar ou não do que você vai dizer. Às vezes passa pela sua cabeça, e se ele me levar a mal, e se ele não concordar, e se ele achar que eu sou totalmente equivocado? Desafiar a confiança dos outros é fazer a coisa certa, mesmo quando essa decisão pode ser impopular. Isso não é simples. Poucas pessoas têm coragem nesse momento. E por fim, ela comenta que nós também temos que ter coragem para aprender a crescer. Porque às vezes nos enxergamos com limitações, mas dizemos, por exemplo, deixa para lá, não vou mexer nisso. Tem muita gente, por exemplo, que não vai fazer um processo de terapia porque teme o que encontrar pela frente e prefere continuar sofrendo do que evoluir. Porque aprender a crescer também é um gesto de coragem. Gente, diante de tudo isso, como que a gente desenvolve coragem? Aquelas 4 habilidades críticas têm a ver com um grande ensinamento aqui. Você só se torna corajoso por meio de atos corajosos. Isso vale para uma criança que nunca dormiu fora de casa e vai acampar, e vale para nós quando temos que fazer coisas que flertam com os nossos medos. Como a própria Brené Brown costuma dizer, estudar liderança é muito mais fácil do que liderar. Você precisa ler livros de gestão, você precisa participar de cursos que tratem de temas nessa direção, mas mais do que tudo, você precisa fazer aquilo que líderes fazem.